Bom dia! Bom dia, galera. Tudo bem? Como é que vocês estão? Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Vamos lá? Dia 3 de julho, quarta-feira. Exerça a sua fé. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Mateus 8, 7, 8. Todos nós estamos sujeitos a direcionamentos na vida. Nessa passagem, o servo de um centurião romano estava muito doente. Seu diagnóstico era de paralisia e tormento. Todavia, o centurião, demonstrando fé e esperança, pedia a Jesus que declarasse uma palavra de cura sobre o seu servo. Ele cria que se Jesus liberasse uma única palavra seria o suficiente. Temos autoridade dada por Deus na terra para declarar vida. Por isso não podemos nos acomodar diante das situações. Talvez você esteja pensando: como ter fé se não vejo mais esperança? Nesses momentos, trazer à tona afirmações bíblicas faz toda a diferença. Portanto, apoie-se na palavra de Deus. Nosso maior problema é que queremos fazer as coisas acontecerem do nosso jeito. O Senhor, porém, não disse que isso era o certo a fazer, mas que apenas deveríamos ter fé. Pois tanto o querer como o efetuar competem a Ele. Então, tenha fé e confie nas palavras de Jesus. Lembro-me de quando Michelle, minha esposa, estava em uma situação gravíssima, desenganada pela medicina. Diante daquela circunstância, profetizei sobre a vida dela, mesmo havendo pouca esperança. Acredito que era somente isso que Deus queria, que eu exercesse minha fé. Michelle foi curada, para a honra e glória do Senhor. Assim como eu, não desanime nos momentos complicados. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Não sou diferente de você. Enfrento dificuldades e problemas como qualquer pessoa. Talvez as intensidades sejam diferentes, mas isso não diminui o amor e a ação de Deus em nosso favor. Apenas profetize. Uma palavra de Deus é suficiente para mudar a sua realidade. A indicação de leitura é 1 Coríntios 13. E a palavra-chave é afirmar. Isso é forte, viu? Isso é forte. Eu acho que, independente se você já viveu algo como ele viveu aqui, é preciso que você acredite. Mas eu falo isso para exercitar a sua fé, exercitar o seu poder, a sua disciplina e acreditar em algo que você não vê com seus olhos, até que isso possa acontecer. E eu acredito que se você consegue fazer isso, a sua fé, a força que ela tem, é muito maior do que alguém que precisou ver para crer, né? Precisou passar por isso para que e as coisas acontecerem para fortificar sua fé. Quando os apóstolos foram mandados 2 em 2 para as cidades vizinhas, para que eles anunciassem o reino e fossem à frente de Jesus, isso foi para justamente fortificar e dar uma pequena amostra do que eles podiam ter de, entre aspas, poder, quando Jesus desce a eles. E ele falou: não vá de sandálias, não leve túnica extra, não leve comida, não leve dinheiro, não peça doação.
Porque a única coisa que você precisa que esteja do seu lado é o Pai, é Deus. Para que justamente a fé deles crescesse, se fortificasse. E eles acreditassem que Deus iria dar tudo para eles do que eles precisavam para poder cumprir aquela jornada. Colocassem as pessoas certas no caminho, para que eles pudessem ter um lugar para dormir, um lugar para comer, comida, né? E isso com certeza fez com que eles mudassem muito a visão deles, do que eles estavam fazendo. Eu acho que é um pouco da gente, assim, se a gente acredita que Ele vai nos dar o suficiente para sobreviver e a gente continuar a missão, é o que a gente precisa. Às vezes a gente acha que a gente precisa mais. E não tem problema achar que precisa mais, né? Não tem problema ter mais do que o suficiente. Eu não acredito que tenha problema. Desde que você acredite de verdade que Ele é a sua rocha, Ele é a sua pedra, Ele é a sua base de tudo. É Ele, é onde você pode recorrer. Que a gente vai crescendo, né? A gente vai crescendo espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. Conforme a gente vai crescendo financeiramente, a gente quer mais conforto, a gente quer uma casa melhor, a gente quer um carro melhor, porque isso tudo é viável, porque faz sentido você ir crescendo financeiramente e melhorar os seus bens para que possam te trazer mais conforto, mais bem-estar, mais saúde. E assim você terá mais energia, será um exemplo para as pessoas que estão na busca e falar assim, ó, tá aqui, ó, toda a honra e glória dele. Você tendo mais saúde, mais bem-estar, você vai dar o exemplo e vai continuar indo à frente. E tudo isso te proporciona, né? Você ter uma casa melhor, um carro mais seguro, uma pessoa te ajudando em casa, a limpar a casa, a lavar a louça, fazer a comida, te dá mais tempo para que você possa servir ao Senhor, servir as outras pessoas. Então, o começo, que eu acredito, é a gente realmente exercer a sua fé. É você poder sim acreditar sem precisar ter que ver, sem ter que passar por isso. Muita gente precisa, se for da vontade do Senhor, muita gente precisa passar por algo e resistir para que Ele acredite, né? Agora você que tem a sua fé forte, mesmo sem ter passado algo próximo, e acredita que com uma palavra dele tudo pode mudar, parabéns, você realmente tem um caminho a seguir, forte. E eu tô sempre nessa luta de Deus faça alguma coisa na minha vida para que eu tenha mais fé, para que eu acredite, aconteça algo e você resolva para quê? Cadê minha fé? Por que a ansiedade é tão forte? Se o começo da ansiedade é o fim da fé, por que você é tão ansioso? É exercer sua fé, acreditar que as coisas vão acontecer. Você que está aí, de repente, passando algum aperto financeiro, o seu trabalho, ou está sem emprego, ou se você empreende, as coisas ainda não estão andando da forma como poderia estar. Tenha fé que cada dia é um dia, cada dia é uma vida, meu. Às vezes você não espera nada do outro dia, você ficou dias tentando arrumar, fazer aquela venda e nada aconteceu, e num dia você acorda e você faz o triplo daquelas vendas para outra pessoa que não tem nada a ver com aquela que você estava trabalhando.
tem que estar sempre acreditando, porque ele sabe o caminho, ele sabe quando e aonde colocar as coisas. Ele sabe a história toda. Então, não se preocupe. Não se preocupe. Vou perguntar a vocês, o quanto de preocupação que vocês já não tiveram? Me respondam. De todas as preocupações, quais foram elas que resolveram o seu problema? Ou se alguma delas acrescentou algum segundo de vida a mais na sua vida? Nenhuma dessas preocupações resolveu. E algumas dessas preocupações até pioraram. Você ficou tão preocupado, entrou tanto na emoção, que você agiu de forma errada e piorou. Agiu precipitadamente, querendo já resolver e piorou a situação. E lutar contra tudo isso, a não ter uma reação emocional, a não ficar ansioso para que algo se resolva. Isso tudo você está exercendo a sua fé. Você está exercitando, tornando ela maior ou mais forte, não importa a nomenclatura, em maior quantidade. Que assim como Jesus falou, a nossa fé precisa ser do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão que existe no mundo. Ela precisa ser só desse tamanho, desde que você tenha. Com um grão de mostarda, uma fé do tamanho do grão de mostarda, você move uma montanha. Foi o que ele disse. Então basta ter. Mas é preciso ter de verdade. Acreditar que a sua vida vai mudar. Que a vida daquelas pessoas que você tanto ora vai mudar. Mas tem que acreditar com todas as células do seu corpo, com cada centímetro quadrado dele. Não posso dizer que isso é fácil. Mas se a gente exercitar, a gente chega lá. Acredita, acredita. Qual é a sua outra escolha? Não acreditar ou acreditar parcialmente para te proteger de algo que pode não acontecer e você depois dizer, viu? Para que isso? Acredita com todos os centímetros cúbicos do seu corpo, em cada célula, que aquilo vai acontecer. Isso atrai. Ele vai entender, vai estar claro para ele que é isso que é isso que você quer. E se for da vontade dele, tá feito. Porque a gente precisa unir duas coisas para acontecer. Que isso seja a vontade dele e que eu queira. Que tem muita coisa que é da vontade dele, mas eu não dei autorização, eu não quero, não tô afim. Quantas pessoas ele já não marcou para que fossem grandes apóstolos ou grandes promessas ou pessoas que iriam falar sobre ele, mas a pessoa fala assim, não, eu tô de boa do jeito que eu não tô querendo fazer isso não, acho que eu não tenho, acho que eu não mereço, acho que eu não consigo. E aí, fazer o quê? Não tem o que fazer, né? Não tem como pegar pela orelha, puxar e botar lá. Então, precisa de duas coisas, que seja da vontade dele e que você queira. Se você não quiser, é da vontade dele que você seja abundante, que você tenha uma vida abundante, que você tenha uma vida maravilhosa. Você quer? Pô, essa pergunta parece besta, né? Óbvio que eu quero. Óbvio que eu quero uma vida melhor, abundante. Calma. Não é só querer. Agora você tem que entender se você se permite. Você se permite ter uma vida dessa? Aí você vai ter que se permitir. E a gente, na geração que a gente cresceu, a gente não se permite. A gente é bloqueado por diversas coisas que escutamos de autoridades na nossa infância. A gente não se permite. Uma dica para vocês é ter um cara que chama Elton Euler. Ele tem muitas teorias
né? Ele estuda sobre como a mielinização do corpo, ela te forma traços de caráter e muito mais. Ele te ajuda a entender um pouco sobre essa permissão, né? Ele fala sobre a energia, qual é o nome? Conhecimento não. Mas acho que é conhecimento, energia e permissão. Porque, dá um exemplo aqui, por que tem pedreiro que já tem 20 casas construídas e vive do aluguel, já vendeu e comprou, e tem engenheiro que ganha muito menos ou que tá passando perrengue para pagar as contas? Pela permissão. Por quê? O pedreiro lá teve energia para construir e permissão, mas não tinha o conhecimento. Mas isso já era necessário. Agora tem um engenheiro lá que tem um conhecimento, pode até ter energia, mas não tem permissão para que a vida dele melhore. Então ele fala um pouco sobre isso. E às vezes o que te falta é só permissão. Você mesmo não se permite crescer. Então segue esse cara lá, procura, porque ele é muito bom sobre isso. Vocês vão gostar do assunto. Óbvio que a gente tem que filtrar, né? Mas ele fala muito sobre isso, isso ajuda bastante. Até para saber os seus traços de caráter através da formação do seu corpo. E você se entender um pouco melhor. Faz isso que vocês vão curtir, vocês vão se entender melhor. E a partir do momento que a gente se entende melhor, a gente sabe em quais cenários a gente pode se colocar para que a gente possa exercer a vontade do Senhor. Ele sabe de tudo isso. Tá tranquilo. Agora você precisa saber. Tá bom? Por hoje é só. E a gente se vê amanhã. Tá bom?